o máximo de informação que a gente tem, mas também tenho, a partir das redes, também buscado as opiniões, e essa troca tem sido fundamental, né, para mim, e imagino que para a maioria das pessoas que têm tido na internet uma fonte real também de conhecimento, de informação, de olho no olho, né? Olho no olho, também de sorriso, mas também de busca de algo que tem sido muito duro, né? Muito difícil para todo mundo. Hoje, segunda, não teve sessão da Câmara dos Deputados, teremos sessão apenas na quarta-feira, na medida que amanhã é o dia de Tiradentes, né? Dia que o Brasil todo sempre comemorou essa figura que marcou essa defesa do país, né? Defesa nacional contra a traição de Silvério dos Reis, né? Então, esse é um fato histórico muito marcante na história do Brasil. Mas eu queria comentar com vocês algo quer dizer, alguns fatos, né, que para mim chamam muito a atenção, nesse que tem sido um fator de muita indignação para o povo brasileiro, que é exatamente o comportamento do presidente da República. Um comportamento que tem agredido, sem exceção, a todas as pessoas, a todas nós mulheres, a todos os homens que têm um mínimo de bom senso, um mínimo de rigor com a democracia brasileira, um mínimo de sensibilidade com a vida, com o sofrimento, com a dor das famílias que estão perdendo seus entes queridos. Pessoas essas, quando entram no hospital, a família não vê mais, né? Que não consegue sequer se despedir dessas pessoas, que são enterradas em valas comuns, né? E a família não consegue sequer dar o seu último adeus. Então, são atitudes de menosprezo, né, pela vida, inclusive da não preocupação em preservar a vida das pessoas. Bolsonaro tem demonstrado um comportamento que alguns, inclusive, fazem análise de um comportamento psicopático, né? Eu vi uma análise muito bem posta de especialistas em relação a isso. Não é análise do louco, não. Ele não é inimputável, né? Ele tem características de caráter, de uma personalidade que despreza a vida, que despreza o país, que despreza os pobres, que despreza os negros, que despreza as mulheres, que não está nem aí com a vida das pessoas. Ele diz, vai morrer gente mesmo, muita gente vai morrer, e é isso mesmo, e não está nem aí, quando ele, inclusive, disse cada um que cuide dos seus idosos, né? E me chama muita atenção um discurso que uma fala que foi divulgada pelo ministro da Saúde, em que ele diz, não deveríamos investir tanto em respiradores, porque eles vão sobrar depois. Aquilo, eu como médica, fiquei completamente chocada. Um respirador que salva uma vida, merecia ser depois colocado na porta de um hospital dizendo, este respirador salvou uma vida. Sinceramente, não dá para a gente agora contrapor o gasto com salvar vida de uma pessoa importa muito. Tenha ela a idade que for, é uma vida que vale muito pela vida dela, pelo que ela significou para esse país, significa, e o que ela significa para a família de cada pessoa. Então, o Bolsonaro hoje, eu digo sem nenhum medo de errar, ele é o responsável pelo crescimento das mortes no Brasil. E deve ser responsabilizado por isto, porque ele está provocando aglomeração, ele está provocando não uso da máscara, porque ele sai sem usar, ele toca no nariz, ele cumprimenta as pessoas, ele vai para dentro da aglomeração, ele estimula a aglomeração, ele vai para dentro de manifestações, como foi ontem, manifestações, inclusive, pedindo AI-5, que foi a causa da morte de muita gente que lutou pela liberdade, pelo fechamento do Congresso, pedindo intervenção militar, pedindo fechamento do Congresso, pedindo fechamento do Supremo, na frente do quartel do Exército, ou seja, não respeitou sequer a instituição Comando do Exército Brasileiro, não respeita a Constituição, não respeita o Exército, não respeita as ordens sanitárias, o decreto do governador que impede a aglomeração. Ou seja, ele é o responsável pela dubiedade da informação, por as pessoas acharem que podem ir para a rua como ele, aglomerados, sem máscara, mexendo no nariz e dando a mão às pessoas. Então, ele é um provocador de mortes, ele é um provocador de contágio, de aceleração de contágio,
quando o sistema de saúde já está colapsando em muitos estados do Brasil. Então, ele é o mensageiro da morte. Ele quer colocar essas mortes no colo dos outros, mas é no colo dele que nós temos que colocar. A renda mínima, que ele diz que é o responsável por ela, não é verdade. A oposição propôs um salário mínimo por pessoa. O governo queria dar R$200. R$200. Foi o Congresso quem colocou na mesa o valor de R$500, no mínimo, no acordo que nós fizemos lá, e acabou saindo R$600 por pessoa, sendo 2 por família. E as mulheres dobrando para 1.200, as mulheres que são chefes de família. Essa é uma conquista do Congresso Nacional. Bolsonaro e o Guedes queriam dar R$200. Então, neste processo, ele fala de emprego. Como assim? A medida provisória dele não garante emprego. Ele, na verdade, ele coloca a suspensão dos contratos com redução de salário. As demissões estão acontecendo no Brasil. Nós queremos mudar a medida provisória dele, queremos votar para garantir, de fato, emprego, salário e financiamento das empresas. Ele tem dinheiro em caixa do tributo do imposto das pessoas. A não garantia de emprego é responsabilidade dele também, com a medida provisória que faz. Como queria votar a medida provisória 905, que é provocar demissão em massa para recontratar. Se recontratasse agora, porque agora ninguém está oferecendo emprego, ao contrário, com o emprego precarizado da chamada carteira verde e amarela. Hoje, essa medida provisória acaba de ser derrotada, porque ele propôs revogar numa manobra clara para não deixar perder eficácia, porque o Senado ia derrotar a medida provisória 905. Agora ele manobrou para chamar de revogação para poder reeditar, porque a Constituição, medida que perde eficácia ou chama, como a gente chama, caduca dentro do prazo, não pode reeditar no mesmo ano. Então ele invocou uma figura da revogação para tentar reeditar ainda esse ano. Mas o que eu quero focar, além de tudo isso, é que ele está brigando com o Exército, está brigando com o Congresso, está brigando com o Supremo Tribunal Federal, está brigando com os governadores, com os prefeitos, está provocando mortes, não está pagando a renda mínima para o povo com rapidez, queria fazer uma renda de 200, não era de 600, e pior, ele não quer democracia. Ele não quer democracia. Bolsonaro quer o caos, ele quer a ruptura democrática. E isso é muito grave. E eu digo a vocês o seguinte, ele está cada vez gerando mais gente contra ele, ele vai se isolando. E isso é o fato mais importante para a mudança no Brasil. As pessoas perguntam por que ele ainda está lá. Ele ainda está lá, primeiro, ele foi eleito. Segundo, para uma virada de jogo, nós precisamos ter, de fato, uma grande ampliação desse sentimento. Esse sentimento grande da sociedade que com ele não dá mais. Um sentimento que tome conta do Congresso, que tome conta da sociedade brasileira para que essa virada de jogo possa se fazer. E esse é um sentimento que vai crescendo, né, e que pode mudar muito rápido. E é exatamente em cima dessa correlação de forças que nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam. Tudo que Bolsonaro quer agora é que a gente fale de impeachment. Nós agora, sinceramente, eu digo a vocês, nós temos concentrado toda a nossa força em fazer o orçamento chegar no SUS, em fazer os respiradores chegarem nos hospitais, em fazer com que a renda mínima chegue nas pessoas, em fazer com que o orçamento da saúde possa crescer, em fazer com que o dinheiro chegue aos governadores e prefeitos, em fazer a garantia do emprego, financiamento das micro, pequenas e médias empresas. Nós estamos jogando toda a nossa energia nisso. Toda a nossa energia nisso. O que Bolsonaro quer? Quer que a gente só fale impeachment, que a gente fique dizendo que nós queremos golpear o mandato dele. O que ele quer é que a gente mude a nossa pauta. Ele quer que a gente, de fato, só faça a pauta da política. Nós estamos querendo fazer com que o povo viva, que os empregos sejam preservados, que a renda mínima chegue na mão das pessoas. Nós temos concentrado a nossa energia nisso. Agora, é óbvio que se ele chegar a um ponto em que não dá mais, a sociedade vai nos dizer. Todo mundo político vai nos dizer. As entidades da sociedade civil vão nos dizer. E aí, se esse quadro tiver condição de virar, ele vai virar.
Mas, nesse momento, nós estamos concentrando a nossa força em salvar a vida das pessoas, em garantir dinheiro no sistema de saúde, em garantir equipamentos para proteger esses profissionais de saúde que estão sendo contaminados e estão começando a morrer, em garantir emprego, em garantir renda mínima, em garantir que as empresas não demitam os trabalhadoras e os trabalhadores, em ampliar a rede de solidariedade. Esse tem sido o nosso esforço, essa tem sido a nossa energia, e é aí que nós estamos concentrados. Mas, obviamente, que esse quadro pode mudar quando o conjunto da sociedade, o conjunto das forças políticas assim o entenderem, e aí essa virada de jogo pode acontecer. E, nesse momento, nós precisamos fazer grandes movimentos em defesa da vida, em defesa do emprego, em defesa da democracia brasileira, e é com isso que a gente conta com o apoio de vocês, e é com esse esforço que nós estamos contando dentro do Congresso Nacional. Tá bem, gente? Estamos juntos, vamos continuar juntos e vamos continuar conversando por aqui, para que a gente possa levar esse país a um bom termo, que a gente possa sair vivos e mais solidários ainda dessa crise pandêmica. Um grande abraço para vocês.